O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, nesse 11º domingo do tempo comum, nós escutamos sobre a eleição de Deus. Deus que escolhe o seu povo, Deus que escolhe a cada um de nós para fazermos parte do seu povo. Assim diz o Senhor no livro do Êxodo, na primeira leitura que nós escutamos: Se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O povo de Israel, desde o princípio, era marcado por essa realidade, por essa consciência. Eles sabiam que eram o povo escolhido por Deus, que deviam guardar os seus mandamentos, que deviam viver os seus mandamentos e assim serem essa nação santa, esse reino de sacerdotes. E isso passa para nós também. Jesus tinha essa mesma ideia em mente como parte do povo de Israel e também como o Senhor que tinha escolhido o povo de Israel. Ele, quando vem à terra no seu ministério público, também volta a escolher o seu povo. E ele escolhe o seu povo, escolhe a sua igreja, começando pelos 12 apóstolos. Jesus escolhe 12 apóstolos, um número que nós sabemos que é muito simbólico. O número 12 para o povo de Israel significava justamente o número do povo, o número da totalidade do povo. Israel era conformado por 12 tribos. E quando Jesus escolhe 12 apóstolos, isso é um símbolo. Jesus escolhe o povo inteiro. É a totalidade do povo. Para fazer parte da sua família, para fazer parte do seu novo povo escolhido, da sua igreja. E quando Jesus chama esses 12 apóstolos, ele os chama para algo. Jesus escolhe os 12 apóstolos para fazer alguma coisa, ou para fazer algumas coisas. Que coisas são? Expulsar os espíritos maus, curar os enfermos, ir às ovelhas perdidas, anunciar que o reino está próximo. Jesus escolhe os 12 apóstolos para cumprirem uma missão, para cumprir a missão que era dele. Afinal de contas, não era Jesus quem fazia tudo isso? Não era ele quem tirava, expulsava os espíritos maus, quem curava os enfermos, quem ia atrás dos pecadores, das ovelhas perdidas,
quem anunciava que o reino está próximo. Jesus escolhe o seu povo, escolhe a sua igreja para cumprir com a missão que ele mesmo tinha. Ele passa a sua própria missão para a igreja e ele termina com essa frase: de graça recebestes, de graça deveis dar. Mais uma vez nós estamos aqui diante da missão da igreja. Somos também um povo de sacerdotes, profetas e reis. Todo batizado é sacerdote, profeta e rei. Sacerdote por quê? Porque o sacerdote é aquele que faz a ponte entre Deus e os homens. E todos nós podemos ser ponte entre Deus e os homens. Profetas por quê? Porque o profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus. E todos nós podemos anunciar a palavra de Deus. De fato, não só podemos, como devemos, né? É uma missão. E reis. Os reis são aqueles que governam o mundo em nome de Deus. E nós também somos chamados a governar o mundo em nome de Deus. Ninguém aqui é presidente, né? Então a gente não governa uma nação, mas todo mundo governa a própria vida. Todo mundo governa a própria família. Todo mundo tem uma função nessa sociedade, não é? E nós desempenhamos esses papéis em nome de Deus. A gente não pode se esquecer disso. Somos sacerdotes, profetas e reis, porque tudo nós fazemos e em tudo nós anunciamos a Deus e em tudo nós levamos a palavra de Deus para frente em nome dele. E como que nós podemos fazer isso? Fazendo a mesma coisa que Jesus pediu aos apóstolos. Expulsando espíritos maus. Ninguém aqui é padre exorcista, né? Eu também não sou. Mas todos nós podemos expulsar espíritos maus. Não precisa ser padre exorcista. Porque a maldade nasce onde? No coração do homem, diz Jesus. Ali nasce a maldade. Ali o mal coloca a sua sementinha e essa sementinha floresce. Basta pensar em todas as maldades que cada um de nós fizemos nas nossas vidas. Cada um de nós fez uma maldade já na vida, não é verdade? Talvez até mesmo nesta semana que passou. Porque quando nós devolvemos o mal com o mal, pagamos com a mesma moeda, fazemos o mal, não é verdade? Cada vez que nós tratamos mal alguém, cada vez que nós não desempenhamos a nossa tarefa como deveríamos desempenhar, cada vez que nós espalhamos uma fofoca sobre o outro, fazemos um mau comentário sobre o outro, aquela fofoca que denigre, que rebaixa o outro, que me afasta do outro, isso não vem do Espírito Santo, não. Isso vem de algum espírito mau, que está tomando conta do teu interior, que está colocando ali uma sementinha, não é? E todos nós podemos expulsar essa maldade do próprio coração. E ajudar também a que o outro perceba que está sendo mal naquele momento e que pode ser melhor. Não é apontar o dedo, é ajudar o outro, né? Ajudar o outro a perceber aquele mal que ele não está percebendo. E também nós começarmos a perceber aquele mal que nós não estávamos percebendo. Toda vez que eu, mesmo que já tenha feito alguma maldade, volto atrás, peço desculpa, tento melhorar, na próxima vez eu estou expulsando, sim, um espírito mau do meu interior. Uma maldade que estava nascendo no meu coração. Curar os enfermos. Talvez não a cura física, né? Se não somos médicos nem enfermeiros, talvez não vamos dar uma cura física para o outro, mas sempre podemos dar também uma cura espiritual para o outro. Sempre. Sempre eu posso ser aquela pessoa que pelo menos dá um consolo para o que sofre. Esse é um sofrimento espiritual. Dar uma palavra amiga para aquele que precisa escutar. Estar em silêncio do lado daquele que precisa de companhia,
no momento de sofrimento? Quantos remédios eu posso dar para o outro que está enfermo? Quantos remédios eu posso dar? Quantas curas Deus pode alcançar para o outro através de mim? Aquele outro que sofre com tristeza, que sofre com solidão. Talvez eu não vou conseguir curá-lo por completo, mas naquele momento eu posso ser um pequeno remédio. Um amigo, alguém que está do lado. Ir às ovelhas perdidas. Chamar para perto de Deus quem está longe dele. Todo mundo pode fazer isso, não é verdade? Todos podem fazer. Todos podemos. Trazer para perto de Deus aquele que está longe. Talvez eu não vou conseguir trazê-lo para a missa de primeira, mas consigo sim falar de Deus para o outro, consigo ser aquela presença de Deus para o outro, aquele que vai cuidar do outro, que vai entender o outro. E assim, pouco a pouco, ele vai percebendo que nós, porque somos pessoas de fé, temos algumas ferramentas que ele não tem, e aí ele vai querer se aproximar. Anunciar que o reino de Deus está próximo, dar testemunho. Quantas graças eu já alcancei na minha vida e eu posso dar testemunho disso para o outro, para anunciar que Deus cuidou de mim e que da mesma maneira que Ele cuidou de mim, Ele pode cuidar do outro. Isso dá esperança, né? Quando a gente escuta histórias de testemunho. Qual foi a última vez que eu testemunhei para o outro que Deus está perto, que o reino dele está perto da gente? Viram quantas coisas nós podemos fazer? Infinitas coisas nós podemos fazer para cumprir com essa missão de povo escolhido. Deus te escolheu para estar aqui. De graça recebestes, de graça deveis dar. No mundo de hoje, minha gente, se a gente for parar para pensar, no mundo de hoje é um privilégio nós estarmos aqui. Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão, porque ainda não receberam o dom da fé, porque ainda não sentiram no coração o desejo de estar aqui. Ser católico hoje, vir à missa hoje é um privilégio nosso. É um privilégio. A gente não faz favor para Deus vindo para a missa, viu? Deus não precisa que a gente venha para a missa. Ele vai continuar sendo Deus. É uma coisa boa para nós vir à missa. É um privilégio estar aqui. É um privilégio ser católico, é um privilégio ser schanstatiano, viver a sua aliança de amor com a nossa mãe. É um privilégio ser devoto da mãe e vir aqui a este lugar. E se eu não partilho o privilégio que eu tenho, eu estou sendo egoísta. Não é verdade? Quem tem um privilégio e não coloca isso a serviço do outro, está sendo egoísta. Está sendo só para si, recebendo só para si. Nós temos uma missão como povo escolhido. Se Deus me escolheu para estar aqui, é porque Ele tem uma missão para mim. Ele quer que eu o ajude a que outros cheguem a esse privilégio. Quer me ajudar a expulsar espíritos maus, a curar enfermos, a ir às ovelhas perdidas, a anunciar que o reino de Deus está próximo. E aqui quem nos dá uma dica importante é São Paulo, na carta aos Romanos. São Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus pela entrega de Jesus na cruz. Quando Jesus morre por mim, morre por nós, Ele nos reconcilia com Deus. Nós temos um coração reconciliado com Deus. Fizemos as pazes. 2 dias atrás nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus e essa é a principal mensagem do Sagrado Coração de Jesus. A reconciliação. O Cristo que vem, misericordioso, salvar a cada um de nós, nos reconciliar com Deus. E talvez a principal reconciliação que nós temos que alcançar na nossa vida, tendo já alcançado essa reconciliação com Deus, é a reconciliação consigo mesmo, com a própria história. Porque uma pessoa que está bem consigo mesma, uma pessoa que está bem com a própria história, ela vai sair em missão. Vai sair em missão.
Quem alcança uma graça de ter um coração reconciliado, de estar em paz com a sua própria vida, mesmo que a vida seja difícil, nós podemos estar em paz com a própria vida, podemos estar em paz com as próprias cruzes. Aceitar as dores da própria vida, aceitar as coisas que aconteceram na minha vida de bom e de ruim, entender que aquilo faz parte da minha história de salvação. Quem está em paz com a sua própria história, sai em missão. Quem não está em paz fica olhando só para si, fica só lamentando. Por que eu, e por que isso, e por que aquilo? Agora, quem está em paz, quem se reconciliou consigo mesmo, com a sua própria história, com as suas próprias dores, sai em missão, porque sabe que Deus vem em nosso auxílio. Nós queremos hoje então pedir à nossa mãe, aqui no santuário, na força da nossa aliança, essa graça de termos um coração reconciliado com Deus, consigo mesmo, com a própria história. A graça de ter um coração reconciliado que se sabe escolhido por Deus, escolhido para uma missão, escolhido para ajudar na evangelização do mundo. Que a nossa mãe possa interceder por nós e nos educar nesta caminhada, nesta tarefa tão bonita e importante de sair em missão para anunciar a palavra de Deus. Assim seja.